Bom, então hoje nós vamos falar aí sobre a nossa última variante do método das forças, né, que é o nosso apoio elástico, tá? Eu coloquei aqui no slide para poder agilizar um pouco, para dar tempo a gente pelo menos chegar na parte diferente da resolução do exemplo, certo? Na aula de hoje com a nosso primeiro tipo de mola. Então, o apoio elástico em si, ele é uma representação do fato de não existir, né, apoios perfeitos em nenhum tipo de estrutura. Ou seja, não existe um apoio na vida real que impeça totalmente, né, os deslocamentos restringidos. É muito difícil. A gente consegue, em alguns materiais, elevar tanto a rigidez, né, elevar tanto a restrição, que esses deslocamentos eles chegam a quase iguais a zero. Entretanto, o apoio em si, né, o esquema estático em si, ele não consegue garantir essa perfeição aí na restrição dos deslocamentos nas estruturas, tá? E aí os deslocamentos, eles podem acontecer de duas formas. Existe aí o deslocamento translacional, né, que acontece como uma translação para cima ou para baixo, para um lado para o outro, e o deslocamento rotacional, que funciona como uma rotação, né, que é um deslocamento aí de inclinação. O deslocamento translacional, ele existe, né, ele é o exemplo de deslocamentos de sapatos, por exemplo, né, um bloco de sapato, uma sapata deslocou, e aí a estrutura deslocou juntamente com ele, ou então um deslocamento vertical aí de barras de apoio, tá? E os deslocamentos rotacionais são ligações semirrígidas, tá? Ou efeitos de pilares em vigas contínuas. Os apoios, eles são denominados elásticos, tá? Porque o apoio, o que está se movimentando ali, o que está falhando na restrição, é exatamente o fato da gente ter um elemento apoiado sobre outro que não tem 100% de rigidez. Por exemplo, uma sapata, ela é um elemento de concreto, ela também é um elemento estrutural. Então, quando eu tenho o pilar aqui apoiado sobre a sapata, e essa sapata sofre qualquer deslocamento aqui, o pilar, na verdade, ele não está apoiado em uma coisa que é imutável. A sapata, ela pode ser deslocável, tá? Então, isso aqui, na verdade, a sapata tanto pode descer, né, como pode voltar à sua situação real. Então, eu trabalho aqui, né, represento a minha sapata como uma mola que vai ficar aqui sendo comprimida, né, subindo e descendo. Que é a mesma coisa que acontece aqui, né, nesses deslocamentos verticais de barras de apoio. Imagina que a gente tem uma grelha, né, digamos, eu tenho aqui uma viga, essa viga está apoiada aqui, biapoiada, tá? Vou fazer ela aqui em 3D. E aí, eu tenho nessa minha estrutura outra viga que se apoia nela. Tipo, aqui eu tenho um engaste, e aí eu tenho aqui uma outra viga que se apoia sobre esta minha primeira. Tá? Então, essa viga aqui, se a gente for fazer uma discretização de elementos, o que é que eu tenho? Nessa viga aqui, que eu vou chamar de viga 1, vou colocar aqui no cantinho, tá? Que eu não deixei espaço para fazer essas coisas. Eu tenho uma viga engastada e eu teria aqui um apoio, né, que restringe a translação. Eu tenho uma barra apoiada sobre outra. E a minha viga aqui 2 é uma viga biapoiada normal. Tá? Só que o que acontece? Quando a minha viga 2 recebe uma carga pontual no centro, que é exatamente a carga que vem desse apoio, dessa extremidade da viga 1, ela vai sofrer uma deformação. Ela vai se deslocar. Vai sofrer aqui um deslocamentozinho. Pronto. E esse deslocamento aqui vai ser nada mais, nada menos do que nesse apoio. Então, esse meu apoio aqui, ele vai sofrer um deslocamento.
Só que essa minha estrutura, ela não vai sofrer um deslocamento definitivo, ela pode sofrer ou pode não sofrer. Então, eu vou ter aqui um efeito de que a minha estrutura pode ir e voltar. Então, eu vou ter aqui uma simulação de uma mola também no lugar desse apoio. Então, no lugar desse apoio de primeiro gênero, eu vou ter aqui uma mola. Tá? Na translação. Na rotação, acontece uma coisa parecida, por exemplo, ligações semirrígidas, né, que eu já falei, quando eu nem tenho um 100% de rigidez, eu quero saber de quem é esse carro que nem sai nem chega, que fica só ligando. Vocês estão ouvindo aí o carro só fazendo zoada? Vou já tacar um grito ali na janela. Ah, então sou só eu que estou ouvindo hoje. É um carro vai peidão aqui, do tempo do ronco, que tá fazendo zoada lá embaixo, pior que as motos. E o efeito dos pilares, né, em vigas contínuas. Eu tô escutando. É alto o carro velho. Eu não sei nem onde é essa carniça, podendo tocar fogo logo, isso deve nem estar. A pessoa doente da garganta sem poder nem falar e tem que ficar gritando porque tem um carro lá na rua fazendo zoada. Aí já não baixa os motoqueiros, maldito. Se eu pegar aqui, por exemplo, um pórtico plano, né, com vários pilares aqui, tão reto, meu Deus. Aqui tá os pilares e aqui estão as vigas, né? Bem, vai ficar super em pé essa estrutura aqui. Tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer o dimensionamento dessas vigas, né, a gente pega cada viguinha dessa aqui, né, tipo a 1, 2, 3, 4, nananã. Cada viga dessa e faz aqui a representação dela, né, que seria um apoio aqui, outro apoio aqui, outro apoio aqui, outro apoio aqui. Isso aqui é o que a gente chama de viga contínua, tá? Contínua. Que ela é o mesmo elemento por todos os vãos, né? Então, ela só está aqui apoiada em diversos apoios. Cada seção dessa aqui, cada tramo desse, é um pedaço de um mesmo elemento. Mesma coisa, o que acontece? Quando essa estrutura se deforma como um todo aqui, essa estrutura não vai se deformar bonitinha, né? Todo mundo igualzinho aqui, não. É só a viga, não. Quando a gente sofre aqui a ação do carregamento, a viga, se você não faz zoada, você não é maldita. Agora, se você faz zoada com essas motos velhas de descarga cortada, aí é maldição. A viga, quando ela sofre a deformação, né, bem aqui a gente tem uma ligação rígida entre elementos. Ó, a gente tem aqui diversas ligações, tá? Rígidas aqui. Então, quando a viga ela se deforma, ela leva o pilar junto. E aí a deformação fica tipo isso aqui. Eu coloquei até no F-Tool para que a gente possa visualizar melhor. Tá aqui o pórtico, né, bem parecido com aquele, com uma carga, eu já defini material, né, já defini também seção transversal, e aí a gente pode gerar aqui os diagramas, de força normal, né, que a normal ela vem crescendo, à medida que o nosso pavimento vai ficando mais abaixo, a normal vai crescendo, aqui os esforços de cortante, e os esforços de momento fletor, né, nós temos aqui o momento fletor positivo no centro do vão, e os momentos fletores negativos, tanto no apoio intermediário quanto nas ligações. E aí, a gente pode gerar também aqui no F-Tool a curva de deformação, que é essa curvinha azul, tá? O que acontece aqui, ó? A estrutura, ela era o verde, e ela foi para o azulzinho. Se eu clicar aqui nesse ponto, que é o ponto aqui de borda, tá? Vou ficar nesse aqui. Tudo é ruim. Vou aqui aumentar bem muito, para poder dar para ver. O que acontece? Essa ligação, ela era de 90 graus. Ela permanece de 90 graus. Só que, como a minha viga deformou, essa ligação aqui, ela tem que permanecer de 90 graus. Então, se a viga vai deformar, o pórtico também, o pilar, perdão, também vai deformar. E aí, a gente vai ter aqui uma rotação, né? Se vocês olharem aqui para cima, vai ter aqui, ó, rotação de 8,4 vezes 10 a menos 4 radiano, tá? Lá em cima aqui, o F-Tool dá esse valor. Então, a gente vai ter aqui uma rotação. Então, esse apoio, quando eu for considerar o pilar como apoio dessa viga,
eu não posso considerar ele simplesmente como um apoio simples. Eu tenho que considerar que esse apoio ele vai rotacionar, e aí ele vira um apoio elástico que sofre rotação e que a gente muda aí a configuração, né, da representação. Então, a partir de hoje, quarta-feira, nós vamos aprender como resolver problemas com apoios elásticos do tipo translacional e com apoio elástico do tipo rotacional, tá? Esse bicho é todo feioso, é ruim de fazer no quadro, imagine aqui nessa mesa. Gente, eu só preciso de uma coisa, férias. Pelo amor de Deus, alguém me dê férias. Bom, a representação, como a gente já viu, né, o apoio translacional ele vai ser representado por uma mola na vertical. E o apoio rotacional, ele é representado por essa molinha aqui, né, que é uma molinha engastada, tá? Então, o apoio aqui, ele não, a gente coloca primeiro ou segundo, normalmente um de segundo gênero, só para representar, e o que vale mesmo é o engaste aqui na rotação, tá? É uma mola rotacional que indica que aquele elemento, ele vai sofrer, além de tudo, uma rotação, beleza? E aí, nós temos, né, as constantes da mola. Aqui a gente tem a constante da mola, que eu vou chamar aqui de Km, tá? E aqui eu também tem uma constante da mola, que eu vou chamar de cateto, só para diferenciar, tá? Diferenciar quem é a constante na translação e quem é a constante da mola na rotação. Se a gente lembrar bem da lei de Hooke, né? A lei de Hooke... Professor, então a gente está representando uma seção de um pórtico. Não, como assim, seção de um pórtico? Eu não estou conseguindo perceber por que ela está rotacionando dessa forma. Ah, aí, sim. Você não tem... É como se eu estivesse pegando essa viga aqui, ó, para analisar. Entendeu? Então a gente está analisando como se fosse uma viga, né? Como se fosse, não, é uma viga contínua. Só que a viga contínua, ela está apoiada em cima de vários pilares. E esses pilares, eles não são apoios rígidos, eles são apoios que eles se movimentam também. Então, na hora que eu movimento a minha viga, o pilar, por estar ligado rigidamente à viga, ele vai movimentar. E essa movimentação gera uma rotação no apoio. O apoio, ele não é estático, como a gente via até então. Na verdade, isso aqui é o que melhor representa a realidade das nossas estruturas, né? Porque nossas estruturas, elas não são imutáveis. Então, nós temos... elementos apoiados em cima de outros elementos, e esses elementos que apoiam sofrem aí modificações, né? Sofrem deformações. E aí o nosso desafio é exatamente conseguir dimensionar peças, né, a partir aí dessas deformações que vão existir, querendo ou não. Beleza. Aí as vigas, assim, quando a gente está rodando na mão, né, a gente faz essas vigas uma a uma, né? A gente faz aí uma separação e faz de uma por uma. Aí, por isso que a gente pega e vai olhando mesmo cada viga. Aí, cada viga dessa vai se apoiar em uma série de apoios elásticos aí, né? Para nossa felicidade. Tranquilo? Só para aqui um negócio. Achei. Pronto, então vamos aqui. Essas são as nossas representações, né? Se a gente lembrar lá da lei de Hooke diz que força elástica, né, é menos a constante da mola vezes o x, que é a deformação. Tá? Então, se a gente vai dizer que o nosso apoio andou x aqui, né? Então, na translação, força elástica é menos kx. Então, o nosso K aqui, se eu pegar em módulo, é força por distância. A força aqui é uma força em quilonewtons. E a distância, na verdade eu quero fazer assim, a força aqui é em quilonewtons e a distância é em metros. Então, a unidade da constante da mola translacional é quilonewton por metro.
Na rotação, se a gente adequar a lei de Hooke para uma rotação, na translação eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui, aí vou deslocar X. Na rotação, eu olho para cá, ó. Né? Eu tenho aqui um θ. Então, se eu estou falando de rotação e a minha distância é um θ, a minha força, na verdade, ela é um momento, né? Porque rotação é momento. Momento vai ser a constante aqui rotacional, vezes o elemento, né? A distância aqui, o ângulo que a gente percorrer, que é o nosso θ. Então, a constante da mola, ela é momento sobre o θ. Momento, quilonewton, metro, e o θ em radianos, né, que é o comprimento do arco, era esse nome que eu estava tentando me lembrar. Então, a unidade da constante da mola é quilonewton metro por radiano. Então, muda aí um pouco as características, tá, da mola, tanto da translacional com relação à rotacional. Uma é quilonewton por metro, e a outra aí é quilonewton metro por radiano, porque aqui é uma resistência à rotação. Normalmente é um elemento, né? Um elemento que está travando o outro. Quanto maior, por exemplo, o pilar, quanto maior a seção do pilar, ó, se eu voltar lá no F2, aqui esse pilar, eu não lembro quanto foi que eu coloquei. Então, tá um pilar de 22 por 22, tá? Se eu aumentar a seção desse pilar, a minha rotação, que era na casa de 8 vezes 10 ao menos 4, vou colocar aqui 40 por 40, tá? Vou meio que duplicar aqui a seção transversal desse pilar. Na hora que eu fizer isso, ó, a minha rotação aqui permaneceu a mesma. Menos 8 vezes 10 a menos 4. Era para ter mudado, né? Quanto mais eu enrijeço o meu pilar, menor vai ser ali a capacidade que ele vai ter de rotacionar, né, de acordo com as cargas. Agora apareceu aqui a rotação certa, 7,7 vezes 10 a menos 4 radianos, né? Estava em 8, era 8 e um pouquinho. Ela realmente reduziu, que eu cliquei aqui em algum ponto errado. Então, a gente tem aí essas diferenças de rotação de acordo com o elemento que a gente está fixando. No caso da translação, normalmente esse K aqui está aqui associada à rigidez do pilar. No caso da translação, ela está associada à rigidez do solo, por exemplo. Associada à rigidez do solo ou, né, da barra de apoio, no caso lá das grelhas, onde a gente tem aí, né, uma barra se apoiando sobre a outra. Então, isso aqui tanto pode ser um solo, quanto pode ser uma outra barra aqui, que essa estrutura esteja em cima, que se deforma. Então, sempre que o apoio for deformável, a gente vai ter que representar aí como um apoio elástico, para que o nosso modelo ele seja o mais representativo possível da realidade. Então, quer que isso interfere aí no método das forças, tá? Então, a nossa metodologia de resolução, ela vai ser diferente de acordo com o tipo de mola que a gente tiver. Eu trouxe aqui para vocês a maneira mais fácil da gente resolver cada uma, mas a metodologia de uma serve para outra, tá? Então, assim, é a mesma coisa. Só que por questão de facilidade de resolução mesmo, eu acabei separando. Mas se você quiser resolver uma rotacional utilizando a metodologia que eu vou mostrar aqui para translação, dá certo, e o contrário também. Fica a critério aí de vocês, tá? Então, na translação, deixa eu lixar aqui minha unha, bem ligeiro. Na translação, o que é que a gente vai fazer? Né? A gente vai seguir aí a mesma metodologia que a gente já veio fazendo, né, o tempo inteiro. GH,
escolha do sistema principal, o estudo dos casos, até chegar aí à matriz de flexibilidade e a matriz dos coeficientes de carga. Então, no caso da mola translacional, ou seja, quando a gente tem essa molinha aqui, né, que a constante da mola é dada em quilonewton por metro, a solução mais simples consiste na gente deixar a mola do jeito que está no sistema principal, tipo, eu vou montar um sistema principal com a presença da mola, não vou modificar a presença da mola no sistema. E a gente vai modificar aqui o efeito dessa mola, só vai entrar na aplicação do PTV, do princípio do trabalho virtual, ou seja, no cálculo dos coeficientes de flexibilidade e nos cálculos dos coeficientes de carga, tá? E como é que isso aí vai entrar? Como é que essa modificação vai acontecer? Dessa forma aqui. Isso aqui é o nosso coeficiente, né? É o nosso deslocamento aí, porque tanto a matriz de flexibilidade quanto a matriz dos coeficientes de carga, elas são matrizes de deslocamentos. Né? Então, se elas são matrizes de deslocamentos, eu tenho que calcular deslocamentos. E aí vai ser a parcela do carregamento, né, que são os efeitos lá, os diagramas de momento fletor, e a parcela aqui da mola, né, que é o nosso apoio elástico, que é o produto das reações de apoio na mola, tá, dividido pela constante, ou seja, força não é constante vezes deslocamento, então deslocamento é força sobre constante. E essas forças aqui são as reações de apoio na mola. Tá? Então, eu vou olhar a reação de apoio na mola em cada caso, no caso I, no caso J, e a gente vai multiplicar aqui. A constante da mola tem que ser dada, né? Que é exatamente, depende aí do material que a gente vai ter, tá? Então, isso aqui não é nenhuma novidade, é integral de momentos, a gente já fez, né? A novidade aqui agora é somente somar essa parcela. E essa parcela, ela vai ser somada em todos os elementos da matriz de flexibilidade e da matriz dos coeficientes de carga, tá? Então, a gente vai ter aí só mais um pouquinho de trabalho, porque tem que fazer esse somatório. Na rotação... Oi. Volta lá de novo, por gentileza. Esse KM aí é o que vai ser esse KM aí, hein, professor? É a constante da mola. É o valor da constante da mola. Toda mola não tem uma constante, que quanto maior a constante, mais dura é a mola. Tá ligado lá da física, da força elástica? Beleza, pode passar. Tá. Então, na rotação, a metodologia eu a considero um pouquinho mais simples, tá? Então, a solução mais simples aqui na mola rotacional, que é essa mola aqui, né, onde a gente tem aqui um cateter em quilonewton metro por radiano. A solução mais simples, ela consiste em a gente retirar a mola, tá? Retirar a mola rotacional e substituir por um redundante, aí modificando, portanto, a matriz de flexibilidade no fator equivalente ao coeficiente de flexibilidade delta e I. Nossa. Onde o nosso I é o número do hiperestático em que a mola está aplicada. Vocês lembram lá que a gente nomeava os nossos hiperestáticos por 1 e 2? Né? Tipo, aqui seria o 1 e aqui seria o 2, os elementos que a gente modifica. E aí, a mola rotacional, quando modificada, ela só vai modificar o elemento da diagonal principal, né, que aqui a gente tem delta 1, 1, delta 1, 2, 2, 1 e o 2, 2. Ela só vai modificar o elemento na diagonal principal. E o elemento da diagonal principal, cujo hiperestático fosse a mola.
Se for aqui no 1, ela vai modificar o delta 1. Se a mola estiver aqui no 2, aí ela vai modificar o delta 2,2. Os outros elementos, eles vão ser calculados da mesma forma, apenas utilizando o PTV, tá? Então, com isso, o nosso deslocamento vai ficar a integral dos momentos, né, que é do jeito que a gente já calculava, devido ao carregamento, mais 1 sobre a constante da mola, porque M é igual, né, a K vezes o θ. E aqui é o nosso momento, que é o nosso momento unitário, né, que vai gerar aí o nosso deslocamento θ, a nossa rotação aí, θ, porque ela é uma mola rotacional. Então, θ é momento sobre a constante da mola. Então, o momento é unitário e a constante da mola a gente tem que saber, né, que aqui é o kθ, tá? Eu deixei aqui esse km, mas é um kθ aqui, que é a constante aí da mola rotacional. Então, a gente vai começar hoje fazendo um exemplo de translação, tá? E aula que vem a gente faz um exemplo aí de mola rotacional, tá? Que é um pouquinho mais diferente. Eu trouxe aqui essa viga para vocês, tá? Determinar pelo método das forças as reações de apoio e os diagramas de esforços internos dessa estrutura, sabendo que aí é igual a 81 mil quilonewton-metro quadrado. Então, nós temos essa viga. Essa viga, ela, vou chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto de B. E esse ponto de C, tá? Só um detalhe que eu não falei, quando a gente vai retirar a mola, né, quando a gente vai retirar o vínculo da rotação, tá? Rotação é um engaste. Então, a gente vai mexer aqui, as reações de apoio nessa mola, elas estão aqui, ó. É uma vertical, um horizontal e um momento, tá? Então, quando a gente vai transformar isso aqui em um hiperestático, né, que a gente vai modificar, eu vou retirar aqui o meu momento e aí a minha molinha vai ficar assim, ó. Cotó, tá? Sem o engastezinho embaixo, só para explicar para vocês que isso aqui não é uma coisa que tem 5 reações, não. Se ela restringe rotação, ela tem 3 reações de apoio, tá? Restringe rotação. Então, possui aí 3 reações de apoio. Os vãos aqui, 5 metros e 4 metros, nós temos o engaste. Então, reações aqui da estrutura real. Vertical em A, horizontal em A, bem aqui, e o momento em A. A mola, ela é um apoio que restringe na translação, então nós temos aqui uma reação vertical, tá? E apoio de primeiro gênero, vertical em C. Primeira coisa que a gente faz é calcular o GH dessa estrutura aqui para saber quantos redundantes nós vamos ter que modificar. Então, calculando aqui o GH, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 reações, menos 5 reações, menos 3 equações, uma vez que nós não temos nenhuma rótula, o nosso GH aqui, ele é igual a 2. Então, nós vamos ter que mexer em 2 hiperestáticos, tá? Como a... Oi. Esse 2.000 quilômetros por metro aí é reação VB, é? Não, esse 2.000 quilômetros por metro aqui é a constante da mola, é o km. Tá bom. É porque o F2 coloca aqui embaixo, não coloca aqui de ladinho. km igual a 2.000, tá? A reação VB a gente vai ter que encontrar. Nós não sabemos nenhuma reação aqui de apoio para essa estrutura, tá? Então, nós temos aqui um GH igual a 2 e temos que modificar
essa estrutura de tal forma que a gente consiga, né, achar um sistema principal razoável. Se eu tenho uma viga com três pontos apoiados, onde um deles é um engaste e o outro é um apoio intermediário, qual é o sistema principal mais óbvio que a gente vai utilizar aqui para resolver esse problema? Com rótula. Com a rótula. Uma rótula no ponto central, né? Eu vou colocar aqui, sistema principal. Paulo. Oi. Então, nesse caso, sempre vai ser melhor usar a rótula no central, né? Sempre que você tiver uma... Olha, é muito difícil isso não acontecer, mas sempre que você tiver um apoio intermediário, onde do outro lado não seja um balanço, né? Porque se for isso aqui, ó, nesse apoio aqui você não pode colocar uma rótula, porque isso aqui é um balanço, cai, né? Sempre que você tiver um apoio intermediário, colocar uma rótula ali vai ser uma excelente solução para o sistema principal, né? Então, se a gente colocar uma rótula aqui em B, eu mato um redundante, mas são dois, né? Então, eu vou colocar uma rótula em B e, além disso, eu vou modificar também outro apoio. Ou eu posso mexer nesse daqui e colocar como uma reação, né? Tirar esse apoio, ou eu posso reduzir 1 grau aqui de restrição no engaste, que é o que eu vou fazer. Eu vou transformar o engaste em um apoio de segundo gênero e vou colocar uma rótula na mola. Então, o nosso sistema principal, ele vai ficar isso aqui, ó. Eu queria ter o dom de desenhar reto, mas esse dom não chegou para mim. Não chegou para mim. Hoje tá assim caprichado, hein? Fingindo que prestou, né? A gente tinha isso aqui, então nosso sistema principal vai ser eliminar o engaste. Então, o engaste ele vira um apoio de segundo gênero e eu vou colocar aqui uma rótula. Mantenho aqui o meu apoio de primeiro. Então, onde eu tinha um engaste, se eu peguei o engaste e transformei no segundo gênero, eu crio aqui, né? Eu tenho que substituir a minha reação de apoio de rotação. E na mola, onde eu coloquei uma rótula, na verdade, ela fica assim, né? Eu vou levando a mola até onde eu quiser, e aí eu coloco aqui o meu parzinho de momentos que garante aí a minha rotação relativa entre barras, sendo nula. Então, esse é o nosso sistema principal. Querendo, posso tirar esse apoio aqui e colocar um bem aqui? Pode. Mas não vou fazer isso. Oi. Aí ali no meio vai ficar funcionando uma rótula com engaste? Que engaste? Na mola não tem engaste embaixo? Não, na mola, aqui esse engaste é só representação, tá? A mola, ó, tá aqui, ó. A mola só tem uma reação vertical. Se ela só tem uma reação vertical, ela é como se fosse um apoio de primeiro gênero, tá? Ela só restringe translação. Só que a gente representa a mola como engastada no chão, mas aqui só tem... Ela só trava o movimento o único movimento permitido aqui é de cima para baixo, né? Então, a reação é sempre na translação. Ok? Beleza. Pronto. Então, aqui, eu tô querendo fazer essa bicha bonita e não tô conseguindo. Pronto, fizemos aqui o sistema principal. Depois do sistema principal, a gente vai para o estudo dos casos, né? Professora. Oi, pode falar. Quando eu for adotar o meu sistema principal, o meu X1, no caso aí, como eu substituí pelo apoio de terceiro gênero, ele não teria que estar oposto ao meu apoio, não? Tipo assim, para que ele se tornasse zero? Ou ele segue a mesma rotação do apoio da consideração que eu botei no começo? Na verdade, assim, isso aqui que eu fiz, tá? Ela tá do mesmo jeito, ó. Essa seta aqui, ela tá assim e faz isso, né? Eu só fiz pegar essa parte e trouxe para cá. Mas, assim, eu sempre, quando vou chutar hiperestático, eu acabo colocando o sentido da carga no sentido positivo da mão direita. Eu estou muito revoltada com essa zoada aqui nessa rua, gente. No sentido positivo da mão direita, tá? Então, eu sempre coloco assim, subindo.
Até porque a carga na estrutura está aqui, ó. Está vindo desse jeito. Então, para o momento rebater, ele vai fazer isso. Por isso que aqui eu já coloquei a reação nesse sentido, porque ela está rebatendo esse carregamento aqui. Principalmente no sistema principal, quando eu coloquei a rótula, que eu isolo essa parte dessa, então eu só vou ter as cargas, no caso zero, né, aqui, ó, atuando. Então, eu coloquei esse momento nesse sentido por isso, mas você pode colocar ele assim também, não importa. O que é que vai dizer se está certo ou errado? O sinal lá no final. Se eu encontrar um X1 positivo, ele realmente é nesse sentido. Se eu encontrar um X1 negativo, aí ele é o contrário. Agora que eu vi que o Alisson colocou aqui X2, eu não tinha entendido. É o X2 aqui. Obrigada, o Alisson. Entendeu, Rodrigo? Tranquilão, beleza. Então, assim, se você pode escolher um sentido para fazer sempre. Eu, desde a época que eu era estudante, eu coloco esse valor assim para cima, mesmo que ele dê negativo. É muito raro não dar, né? Não dá positivo, porque normalmente o carregamento das nossas estruturas civis, elas são de vigas carregadas de cima para baixo. Então, o comum é que o momento seja um momento fletor negativo no engaste, né? Para ele ser negativo no engaste, ele tem que ser nesse sentido aqui, tá? Mas se não for, não tem problema. É só mudar depois. Então, o estudo dos casos, vou começar aqui pelo caso 0. Caso 0, não sei se vocês ainda lembram, eu tô tendo a sensação, assim, que a gente teve aula há tanto tempo, que eu não sei por quê. São as ações externas no sistema principal, né? Então, oi. Essa listinha que a senhora colocou no Moodle, a lista de exercícios, já vem com esse conteúdo aí, já, que a gente está estudando hoje? Eu não sei, acho que não, mas eu posso separar umas questões. Eu tenho aqui 2 questões de mola que tá no meu celular. Vou mandar, vou colocar ou a foto no Moodle ou eu coloco no grupo, tá? Que são exercícios que eu fiz de apoio elástico, mas eu fiz no quadro. Ai, não fiz, acho que eu não tenho ela digitada, mas eu posso montar no F2 rapidinho ou posso mandar a foto para vocês mesmo, dá certo. Ok. Eu acho que na lista é só carregamento mesmo. Bom, vamos aqui. Esse é o sistema principal, né? As ações externas são uma carga distribuída de 20 quilonewtons por metro aqui. Tá tudo tão azul, né? E um momento de 50 aqui. 50 quilonewton metro, acho que é. Um momento de 50 e a carga distribuída. Os vão 5 e 4 metros, tá? 5 metros e 4 metros. Então, vou fazer aqui o gráfico desse momento fletor. Quanto é que vai ser o momento fletor aqui no ponto A? Apoio simples, momento é 0. Momento fletor na rótula 0. é 0. E o momento fletor aqui no ponto C, ele seria 0 se eu não tivesse esse 50, mas eu tenho um momento aplicado. Então, se eu tenho um momento aplicado, ó, traçando uma seção bem aqui e olhando pela direita, esse momento de 50, ele é positivo ou negativo? Negativo. Então, vou ter aqui um momento de menos 50. Negativo. Daqui para cá. E aí, tá faltando eu colocar a parcela da parábola, né? Se eu tenho um momento 0 e um 0 bem aqui, eu tenho uma flexão pura aqui no meio, que vale QL2 sobre 8. A carga é 20. 20 vezes 5 ao quadrado, dividido por 8, 62,5. Então, a gente vai ter aqui uma parábola positiva, ó. Que vale 62,5. Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 0. Como a gente está lidando aqui com o método das forças, e a gente vai precisar aplicar a compatibilidade mais lá na frente, vamos calcular as nossas reações de apoio, tá? Momento fletor aqui na rótula, pela direita, é igual a 0. Vertical, vezes 4, menos 50 igual a 0. 50 dividido por 4, 12,5.
0,5. Momento fletor na rótula pela esquerda igual a 0, vertical vezes 5, que essa distância aqui é 5, menos 20 vezes 5 vezes 2,5 igual a 0. Então, 20 vezes 2,5, 50. E aí eu encontro aqui a minha reação, ó, do meio. Vai ser 20 vezes 5, que é 100, menos 50, menos 12,5, 37,5. É a minha reação aqui no apoio central, no caso 0. Vou tentar aqui economizar espaço. Como é só uma viga. Vamos para o caso 1. O caso 1 é o efeito de X1 no sistema principal. Mais uma vez, sistema principal é isso aqui. E a mola está aqui, funcionando como um apoio de primeiro gênero normal. Eu não estou nem sentindo a diferença que ela está causando na vida da nossa estrutura, tá? X1 é esse momento aqui, ó. É o efeito do engaste. Como eu não conheço o valor dele, eu coloco uma carga unitária e multiplico por X1 lá no final. E aí, faço aqui o estudo da viga com a presença desse momento. Momento fletor aqui agora vai ser, ó, o valor do momento aplicado, que olhando pela esquerda é um momento negativo. Então, menos 1. Momento na rótula é 0 e o momento no apoio simples também é 0. Nosso diagrama de momento fletor é isso aqui. Professora? Oi. A senhora pode, por favor, só repetir esse do VB aí, do 37,5? Somatório das forças, ó. Quem tá para cima, quem tá para baixo. Tá? Eu fiz 20 vezes 5, né, que é 100, menos 50, menos 12,5. Ok, professor, obrigado. Beleza. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 1. Vamos calcular também aqui as reações. Ó, momento fletor na rótula pela direita igual a 0. Não temos nenhuma força. Então, isso aqui, ó, é 0, né? Olhando pela esquerda agora, momento fletor pela esquerda igual a 0. Vertical vezes 5. Esse momento fletor é negativo. Menos 1 igual a 0. Então, vai ser 1 dividido por 5, 1/5. Se eu tenho 1/5 para cima, quando eu faço somatório de verticais, 1/5 para baixo, aqui no meio. Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 1. Vamos para o caso 2. O caso, vezes X1, né? O caso 2 é o efeito de X2 no sistema principal, tá? E aí vamos ter tem uma rótula, Paula Nobre. Aqui o sistema principal. E o X2 agora é o par de momentos aqui que garante a rotação relativa igual a 0. Mais uma vez, carga unitária, não sabemos quem é, a gente multiplica aqui pelo X2. E aí a gente faz o diagrama. Meu pescoço tá doendo. Vou já colar uns salompas aqui. Momento fletor em A. 0. Em C também é 0. E aqui, ó, é aquela história, né? O momento na rótula é 0, mas imediatamente antes e imediatamente depois, ó, da carga aplicada, esses momentos, eles são positivos, né? Se você olhar pela direita ou pela esquerda, ele é positivo. Então, o momento antes da aplicação dele tem que ser negativo, menos 1. Agora,
qualquer coisa. Já está acabando a disciplina, já posso dar o bizu, né? O sentido do diagrama, ele, nesse caso aqui, ele vai sempre no sentido da seta, né? A seta não está empurrando para cima, então o momento vetor vai para cima. Paulo, então eu sempre fico em dúvida nesse negócio aí. Mas é porque a sessão é feita antes do próprio momento, né? E tem que fazer exatamente, o que seria exatamente, para porque é isso? na rótula o momento é 0. E momento aplicado causa descontinuidade no diagrama. Então, a gente precisa aplicar antes, a sessão é antes da aplicação da rótula. E aí, o momento bem aqui tem que ser tá o quê? Somado com esse D0. Se esse aqui é positivo, o momento que está antes dele é negativo. Pois é, eu vou fazer uma questão no final de semana. Aí eu lembrei que eu tinha tido essa dúvida na aula, mas eu não estava sabendo fazer, eu não estava entendendo que era nada. Passei foi tempo para entender, eu desisti, vi do jeito que eu tinha feito, continuei a questão. Era só ter me perguntado. Apesar de que esse final de semana eu hibernei tanto que eu não sei, eu nem respondi. Várias pessoas falaram comigo e eu nem respondi. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 2, tá? Vamos só calcular aqui as reações de apoio, nesse caso. A minha garganta está me matando. Então, vamos lá. Ó. Momento fletor aqui, na rótula pela direita, igual a 0, tá? Força aqui, ó, vezes 4, mais 1 igual a 0. Então, a força vai ser menos 1/4. Então, na verdade, ela é para baixo. Ela é 1/4 para cá. Analogamente, a desse apoio vai ser 1/5, vai ser para baixo, só que é 1/5, né? Porque essa distância aqui é de 5 metros. E aqui no meio, a gente vai ter a reação que sobe, né? Que bate essas duas. Então, é 1/4 mais 1/5. MMC entre 4 e 5 é 20. 5 mais 4, 9 sobre 20 avos. Esse é o valor aí da nossa reação central, tá? Então, esses são os nossos casos, né? Caso 1, caso 2, caso 0, caso 1 e caso 2. Depois que a gente faz isso, aí a gente vai aí para o cálculo da matriz de flexibilidade e da matriz dos coeficientes de carga, que é onde muda, que é onde a gente retorna aqui, né, a considerar o efeito da mola. Então, posso passar? Pode. Eu arrisquei e passei, né? Se não pudesse, aí era só pedir para voltar. Então, vamos aqui para o cálculo da matriz de flexibilidade. Então, a nossa matriz de flexibilidade aqui, ela vai ter 4 elementos, porque nós temos um GH igual a 2, né? 1, 2, 2, 1 e 2, 2, tá? Aonde esses deslocamentos acontecem não muda, é do mesmo jeito. O que vai mudar aqui agora é somente a metodologia de cálculo, né? Porque a gente vai ter que considerar o efeito da mola. Então, aplicando o PTV, nós vamos ter aí que delta 1 vai ser igual à integral do momento 1 vezes o momento 1 sobre o EI dx mais o somatório, né, de reação em 1, reação em 2 sobre o K da mola, tá? Só que quem é essa reação aqui? Essa reação aqui é a reação na mola, tá? E a mola, ela tá aqui, ó, no apoio B. Então, a reação que acontece na mola é a nossa VB. Então, vai ser a reação VB, no caso 1, vezes a reação VB, no caso 1, dividida aí pela constante da mola, tá? Momento 1 com momento 1 é isso aqui, ó. É triângulo com triângulo de 5 metros, né?
Então, é 1 sobre I, que multiplica triângulo vezes triângulo de 5 metros, aqui é menos 1. Eu preciso desenhar as figuras, não, né? Vou botar só os valores direto, porque senão vai ficar muito lotado aqui. 1 sobre I que multiplica. Triângulo com triângulo é 1/3. Então, é 1/3 menos 1 com menos 1. O comprimento da barra, 5 metros, tá? Eu fiz triângulo com triângulo, tá? 5 e menos 1. Mais. A vertical em B, eu vou colocar aqui 1 sobre km, só porque as verticais, né? Vertical em B, no caso 1, cadê ele? Tá aqui, ó. Foi 1/5 para baixo. Se é para baixo, o sinal é negativo. Então, menos 1/5 vezes menos 1/5. Então, o nosso delta 1 aqui na matriz de flexibilidade vai ser, ó, 5 sobre 3 é I, mais 1 sobre 25 cada mole. A gente pode colocar isso aqui em evidência, colocar 1 sobre 3 é I em evidência, né? Que vai ser igual a 1 sobre 3 é I, que multiplica 5 mais 3 é I. Ai, ficou pequeno. Dá uma emagrecida aqui nesse meu deslocamento, que ele está muito espaçoso. Delta 1 vai ser 5 sobre 3 é I, mais 1 sobre 25 vezes o cada mola. Isso aqui é 1 sobre 3 é I, que multiplica 5 mais 3 é I sobre o cada mol, tá? Eu só fiz colocar 1 sobre 3 aí em evidência, no caso a gente queira cancelar, mas lá na frente a gente vai já fazer os valores numéricos disso aí. E com isso a gente faz para todos os elementos, né, da nossa matriz de flexibilidade, porque a vida é assim, né? Então vamos lá, delta 1, 2, que é o mesmo delta 2, 1, né? Continua sendo igual, continua sendo aqui do mesmo jeitinho. Então, isso aqui é a integral de M1, M2, sobre I, dx, mais vertical em B, no caso 1, vezes a vertical em B, no caso 2, ó, os índices dos R são sempre os índices aqui dos deslocamentos, dividido pela constante da mola. Momento 1 com momento 2, eu preciso voltar aqui nos diagramas para ver como é esse produto. Então, Oi. onde é que foi o 25 ali no deslocamento anterior, no final? 5 vezes 5, ó. 1/5 vezes 1/5. 5 vezes 5 não é 5? Na hora que botou o 3 aí em evidência. Ah, sim. Tá lá embaixo, é porque eu não escrevi ele ali, mas ele tá. 25 cada mola. Pronto, ele tá bem aqui, ó. Foi mal. Esqueci. Ixi, eu ia errar, viu? Porque eu me esqueci dele total, mas ele tá bem aqui. Tá? Voltando aqui. 1 com 2, ó, a gente tem isso aqui. Esse trecho é nulo, né? Então, é triângulo com linha. E no primeiro trecho, no trecho AB, a gente tem um triângulo decrescente com um triângulo crescente. Então, é triângulo com triângulo de linearidades opostas. Isso aí é 1/6, tá? Então, é 1 sobre I vezes 1/6. Os valores são menos 1 e menos 1. E o comprimento também é de 5 metros, né? Que é o mesmo. Mais 1 sobre a constante da mola. A vertical em B, no caso 1, é menos 1/5. E no caso 2, 9/20 para cima, né? Então, 9/20 positivo. Vezes 9 sobre 20.
Então, isso aqui vai ser igual. Delta 1, 2, que é o mesmo delta 2, 1. 5 sobre 6 é I. Mais, no caso, menos 9 sobre 100, né? Constante da mola, tá? Ou seja, 1 sobre 3 é I, que multiplica 5 sobre 2, né? 2,5, menos 9 vezes 3, 27 é I. Eu não devia ter botado isso em evidência agora, não. Botei só para complicar a vida. 27 é I sobre 100 condições. Sobre 100 condições, sobre 100 constantes da mole. Mas vamos focar aqui nesses primeiros aqui, que a gente vai ter que substituir pelo numérico mesmo, tá? Aqui. Tá faltando 2, 2. Então, delta 2, 2 vai ser a mesma coisa. M2 com M2 sobre I dx mais vertical em B no caso 2, vertical em B no caso 2 sobre a constante da mol. Diagrama de momento vetor no caso 2 é esse triângulo aí, né, que é um triângulo composto. Como é ele por ele mesmo, a gente pode considerar como um triângulo só, então é 1/3. Então, 1 sobre I vezes 1/3. Os valores são menos 1 e menos 1. E o comprimento da barra agora é 9, né? Porque é a barra completa. Então, o comprimento do trecho, 9 metros. Mais 1 sobre km. As reações, ó, mais uma vez, 9 sobre 20 para cima. Então, 9 sobre 20. 9 sobre 20. Então, nosso delta 2, 2 vai ser igual a 9 sobre 3 é I, mais 9 vezes 9, 81, 20 vezes 20, 400 km. Eu posso colocar o 3 aí em evidência também, mas não vou não, tá? Aqui eu vou deixar assim mesmo, vou montar a matriz de flexibilidade com esses valores aqui e vou substituir já os valores da constante da mola e do módulo de rigidez da flexão, né? Que aí a gente consegue montar essa matriz aí numérica. Então, vamos lá. Nossa matriz de flexibilidade, portanto, vou colocar ela aqui embaixo que vai caber certinho. Vai ser igual a 5 sobre 3 aí, mais 1 sobre 25 km, 5 sobre 6, menos 9 sobre 100, e 9 sobre 3 aí, mais 81 sobre 400 km. Essa é a nossa matriz de flexibilidade, onde a gente sabe que o EI vale, foi dado 81 mil, e a constante da mola é 2.000. Então, o EI, 81 mil quilonewton metro quadrado, e a constante da mola, 2.000 quilonewtons por metro. Então, a nossa matriz de flexibilidade vai ser igual a 5 dividido por 3, dividido por 81 mil, mais
1 dividido por 25, dividido por 2.000. 4,05 vezes 0,6, né? Vezes 10 a menos 5. Então, eu vou deixar aqui com duas casas decimais, 4,06, e vou deixar em evidência o 10 a menos 5, tá? Aí, quando for, à medida que eu for achando os outros valores, eu vou colocando também, né, em função de 10 a menos 5, e lá na coeficiente de carga, eu deixo tudo em função de 10 a menos 5 também, para facilitar aqui a montagem do sistema, tá? Por que a senhora deixou 10 a menos 5 mesmo, hein, professora? Por causa do valor, que deu 4,06 vezes 10 a menos 5. Eu só estou colocando 10 a menos 5 em evidência, que eu vou deixar todos os elementos em função, para não ficar escrevendo um monte de vírgula, certo? Beleza. Pronto, agora eu vou fazer aqui a outra conta. 5 dividido por 6, dividido por 81.000. Errei. Tem um zero a mais. Aí, menos 9 dividido por 100, dividido por 2.000. Menos 3,47 vezes 10 a menos 5. Então, menos 3,47. Esse valor é igual a esse. E o último aqui é 3, né? 3 dividido por 81.000, mais 81 dividido por 400, dividido por 2.000, deu 1,38 vezes 10 a menos 4. Então, como eu estou deixando todo mundo em 10 a menos 5, né? Esse valor realmente deu bem maior. Eu vou colocar aqui em duas casas decimais, então 13,83. Não sei se tem alguém fazendo aí essas contas também, mas 13,83 vezes 10 a menos 5, tá? Então, essa é a nossa matriz de flexibilidade. Estou fazendo, professor, isso aí, né? Pronto. Então, show de bola. Eu estou incomodada com esse colchete aqui, que não sei o que está acontecendo. Ele não está ficando bonito. Pronto. Essa é a nossa matriz de flexibilidade. Agora, a gente tem que fazer a matriz dos coeficientes de carga. Que elas são, hein? 8, 9 e 50. Aí. Vamos lá. Simbora aviões, matriz dos coeficientes de carga. A matriz dos coeficientes de carga, ela é mais simples porque só são dois elementos, né? Então, a gente tem aqui nosso delta, nossa matriz aqui vai ser delta 1, 0 e o delta 2, 0. O delta 1, 0 e o delta 2, 0 vão ser calculados exatamente da mesma forma, aplicando o princípio do trabalho virtual. Então, nosso delta 1, 0 vai ser a integral, momento 1, com momento, no caso, 0, dx sobre EI, mas a reação aqui continua sendo a reação vertical em B. Então, vertical em B no caso 1, vezes a vertical em B no caso 0, sobre a constante da mola. Vamos aqui 1 com 0 agora. Caso 1 com caso 0. O trecho BC permanece zerado, então a gente ignora aqui esse triângulo, mas a gente tem, ó, esse outro trecho, que é um triângulo de menos 1 com uma parábola positiva. Triângulo com parábola, 1/3. Então, 1 sobre EI, 1 sobre 3 EI, vezes o triângulo é menos 1, a parábola já esqueci, 62,5. E o comprimento desse lado, 5 metros. Mais 1 sobre a constante da mola, vertical em B, no caso 1, menos 1/5, e no caso 0, 37,5. Então, menos 1/5 vezes 37,5. Então, nosso delta 1, 0 aqui vai ser igual a 62,5 vezes 5,
312,5 menos 312,5, porque é negativo aqui, positivo aqui, né? Sobre 3 é I. Aqui vai ser menos 37,5 dividido por 5 km. Vou fazer essa conta, ver se dá certo. É 7,5 dividido aqui pela constante da mola. Esse é o nosso delta 10. E o nosso delta 20, para finalizar as matrizes, né, que aí depois ainda fica faltando o equilíbrio, a compatibilidade e os diagramas de esforços internos, delta 20 vai ser igual M2 com M0 dx sobre I, mais vertical em B, no caso 2, vezes a vertical em B, no caso 0, sobre a constante da mola. Vamos ver aqui. O diagrama do caso 2 é esse triângulo aqui, ó. E do caso 1 é isso aqui. Então, aqui a gente vai ter triângulo com parábola, também é 1/3. E nós vamos ter um triângulo com um triângulo de linearidades opostas, ó. Um vai do 0 para o 50, o outro vai do 1 para o 0. Então, de 1/6. Vamos colocar aqui por partes. Primeiro, 1 sobre 3 é I, que é esse mesmo valor aqui, ó, vezes menos 1, vezes 62,5, vezes 5, mais 1/6, vezes menos 1, vezes menos 50, que é o valor, e o comprimento da barra é de 4 metros. E aí, mais as verticais, né? Vertical em B, no caso 0, foi 37,5, 1 sobre km, e no caso 2, 9 sobre 20. Então, vezes 9 sobre 20, vezes 37,5. Então, o nosso delta 20 aqui vai ser igual. Eu vou dividir isso aqui por 2, para ficar logo, aqui ficar 3 e aqui ficar 2, tá? Para somar tudo de uma vez. Menos 62,5 vezes 5, mais 50 vezes 2. Menos 212,5 sobre 3 é I. Cadê a caneta? Menos 212,5 sobre 3 é I. E aqui, 37,5 vezes 9. 37,5 vezes 9, 337,5, mais 337,5 sobre 20 km, tá? Como só são 2 elementos, a nossa matriz aqui dos coeficientes de carga ela vai ser igual. Vou fazer aqui roxinho igual no passado, para manter o padrão. Nossa matriz dos coeficientes de carga, ela vai ser igual a menos, menos 312,5 sobre 3 é I, menos 7,5 por km. E aqui, menos 212,5 sobre 3 é I, mais, 337,5 sobre 20, constante da mola. Tá? E também a gente tem que o EI é 81.000 e a constante da mola, 2.000 quilonewtons por metro. E aí eu vou fazer
a matriz de coeficiente de carga também em função, né, de 10 a menos 5 aqui, que é para poder facilitar a aplicação do equilíbrio. Vamos lá. Menos 312,5 dividido por 3 dividido por 81.000, menos 7,5 dividido por 2.000. Menos 5,036 vezes 10 a menos 3. Se eu quero a menos 5, então é menos 503,6. Menos 503,6. Aqui, vezes 10 a menos 5. E o 2,0 vai ser menos 212,5 dividido por 3 dividido por 81.000, mais 337,5 dividido por 20 por 2.000. 7,56, né, vezes 10 a menos 3, que dá 756,3 positivo, vezes 10 a menos 5. Então, essa é a nossa matriz dos coeficientes de carga. Agora é só aplicar o equilíbrio e encontrar os valores de x1 e x2. Aí, vamos lá. Aplicando o equilíbrio, nós temos que matriz de flexibilidade vezes a matriz dos hiperestáticos, ela é igual a menos a matriz dos coeficientes de carga. Flexibilidade. 4,06 menos 3,47 menos 3,47. Aqui, x1, x2, igual a... Aqui, 10 a menos 5. Então, olhar aqui esse outro. 13,83. Aqui, 503,6. Né? E 756,3, então, menos 756,3. O sinal ele tem que trocar, porque é menos a matriz, né? Aí o 10A com menos 5, ó, vai embora. Um com o outro. E aí é só fazer o sistema. 4,06 x1 menos 3,47 x2 é igual a 503,6. Menos 3,47 x1 mais 13,83 x2 é igual a menos 756,3. Emerson, por favor, resolve esse sistema para a gente. Já estou fazendo aqui. Arrasou. X1 é 98,4. 98,4 quilonewtons metro e x2 menos 29,99 quilonewton metro. Ou seja, o nosso x2, nosso momento na mola, ele não é negativo, né? Ele vai ser exatamente o contrário. A gente disse que ele era assim, ó, mas na verdade ele é nessa configuraçãozinha aqui, tá? Tem um tempo para fazer as reações aqui ou já está na hora de acabar? 10 horas dá tempo de fazer pelo menos as reações, né? E vocês ficarem só para finalizar os diagramas. Tá.
Compatibilidade. Só são 5 reações no instante. Compatibilidade. Vamos lá. Reação vertical no apoio A vai ser a vertical em A, no caso 0, aqui, 50. Reação vertical no caso 1, 1/5, e caso 2 foi menos 1/5. Então, mais 1/5 vezes o x1, 98,4. Menos 1/5 vezes o x2, que foi menos 29,99. 50 mais 98,4 dividido por 5, mais 29,99 dividido por 5. 75,678. Né? Que é quando a gente multiplica aqui, menos com menos, fica mais. Vertical em B. No caso 0, foi 37,5, se não me falhar a memória. Isso, 37,5 menos 1/5 e mais 9 sobre 20. Então, 37,5 menos 1/5 vezes o 98,4, mais 9 sobre 20 vezes menos 29. A vontade de arredondar isso para 30 é tão grande. 37,5 menos 98,4 dividido por 5, menos 29,99 vezes 9 dividido por 20. 4,3245. Vertical em C, que é a vertical aqui, né, nesse apoio, 12,5, 0 e menos 1/4. 12,5, 0 e menos 1/4 vezes menos 29,99. 12,5 mais 29,99 dividido por 4. Nossa, 19,9975. Eu vou deixar todinho assim, porque cravou, né? O número de casas decimais é limitado. Aí, a horizontal em A, ela é nula, né? A gente não tem nenhuma força, ó, aqui. Não, como a gente não tem nenhuma força horizontal, ela é 0. E tá faltando calcular a reação momento aqui no ponto A. Momento no ponto A, lembrando que isso aqui é a reação de apoio, tá? Eu não estou fazendo os momentos fletores, vai ser, ó. Vou olhar para a força, tá? No caso 0, ó, eu não tenho força de momento aqui. Então, o momento é 0. No caso 1, eu tenho um momento que ele é positivo no sentido da mão direita. E no caso 2, eu também tenho 0. Então, vai ser 0 mais 1 vezes o valor de x1, 98,4, mais 0 vezes menos 29,99. Colocando assim só para ficar bem claro. 98,4 quilonewton-metro, né? Que é exatamente o momento, ó, deu positivo, então deu nesse sentido aqui que eu tinha chutado. O momento fletor lá no engaste vai ser negativo. Eu demorei exatos 4 minutos para resolver essas equações de compatibilidade. Vocês querem me dizer que não dá tempo de resolver uma questão? Ai, minha irmã mandou uma foto. Minha irmã que mora no Tocantins, vem-se embora. Vem-se embora não, né? Vem passar uns meses. Está morando no Tocantins, na verdade, né? Vem passar uns meses até o semestre voltar. Ai. Bom, com as compatibilidades, como eu falando, né? Com as reações de apoio, aí a gente pode calcular aqui os diagramas, né? Como sobrou tempo, vou colocar aqui a viga. Ver se eu consigo desenhar essa bicha mais ou menos aprumada. Parece que não. Um minutinho, ó, por favor. Tu quer que eu volte, é? Deixa eu só tentar desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Mola
Um, dois, três, quatro. Até que não ficou tão ruim. Pronto, voltei. Tu consegue acompanhar copiando, Rodrigo? Rodrigo? Peraí. Ó, eu fiz aqui o somatório das forças verticais, tá? E o somatório aqui, né, deu igual a 100, que é exatamente as cargas que tem lá de cima para baixo. Então, ao que parece, acertamos a questão aqui, tá? Pelo menos o equilíbrio está correto. Pronto, professora, pode passar. Pronto. Consigo acompanhar. Às vezes não, mas às vezes consigo. Ave Maria, se eu tivesse sendo aluna nesse período, eu acho que eu já estava, sei não, já tinha chutado o balde. Ou não, né? De repente estaria dando certo. Ninguém sabe ao que é que a gente tem que se sujeitar. Eu me sujeitei a tanta coisa pior na minha graduação. Quilonewton por metro. Aqui a gente tem o 50, né? O momento aplicado, não podemos esquecer. E falta as reações que a gente encontrou. Eu vou colocar aqui de azul. Nem lembro mais quanto foi. Só sei que aqui é 4 uma coisinha, 4,3245. Aqui a vertical foi 75,678. 678. O momento aqui, ó, é o 98,4. E ali em C, 19,9975. Aqui, 19,9975. Tá? Essas são as reações de apoio aí na nossa viga. Se vocês quiserem calcular os momentos fletores por compatibilidade, também dá certo, né? A gente já fez aqui várias vezes. Não querendo calcular as reações pela compatibilidade, como é uma viga simples, a gente consegue calcular os diagramas aqui tranquilamente, né? Ou não, mas vamos ver. Para a força cortante, a cortante aqui em A, ó, pela esquerda, né, vai ser o valor da reação, 75. 75,678. Aí ela vem linear até aqui, imediatamente antes. Então, é 75,678 menos 100, que deu menos 24,332, né? Que é exatamente o somatório dessas duas aqui, ó. Se a gente olhar pela direita, né? Então, menos 24 menos 24,322. Aí, quando eu passar aqui para cá, mais 4,3245, 19,9975 negativo, que é exatamente aqui até onde ela vai constante. Droga. 19,9975. Deixa eu apagar aqui essa ruma de linha sobrando. Aqui negativo, aqui também, aqui positivo. Esse é o nosso diagrama de esforço cortante, e nós temos aqui um ponto, que é o nosso ponto de momento máximo, né? Tem que descobrir aqui quem é essa distânciazinha. Então, vai ser 75,678 menos 20x igual a zero. Nosso x aqui, 75,678 dividido por 20. 3,7839. Deixa ele aí, fazer que nem programa de culinário. Deixa ele aí reservado, né? E vamos aqui para o cálculo do nosso momento fletor. Ai.
Momento fletor no ponto A, aqui vai ser o momento aplicado, né? Olhando pela esquerda, menos 98, acho que tá agora. Menos 98,4. Sequenciado. Fazer de laranja. Aqui, ó. Noventa e 98,4, né? Momento fletor bem aqui, ó, no centro, ele não é zero não, tá? Que a gente não tem a rótula. Então, a gente tem que escolher um lado para olhar, ou a direita ou a esquerda. Eu vou fazer aqui pelos dois lados para vocês verem como vai dar certo. 19,9975 vezes 4, menos 50, deu 29,99 positivo. 29,99. E se eu olhar pela esquerda, eu tenho 75,678 vezes 5, menos 20 vezes 5 vezes 2,5. E esse momento aqui de 98, ele é um momento negativo. Então, menos 98,4, 29,99. Então, minha parábola sai daqui e chega aqui. Mas ela passa por um valor máximo bem aqui, né, que a gente tem que calcular. O momento em P é o momento no ponto anterior, menos 98,4, mais a área do cortante. Então, nosso momento máximo aqui vai ser menos 98,4 mais 75,678 vezes 3,7839 dividido por 2. 44,78. Então, bem aqui, o nosso momento é 44,78. A parábola faz isso aqui e vem daqui, né? Pronto. Aí, daqui, a gente tem um momento bem aqui, ó, que é de 50 negativo, né? Então, 50 mais ou menos aqui, não, tá bem fora de escala, é mais ou menos a metade desse aqui. Na verdade, não rolou aqui por causa da escala do 48, 50 tá maior, né? Mas vou puxar ela aqui. O importante é ter saúde. Deixa eu ajeitar aqui mais ou menos. Pronto. Tá, finge que tá uma parábola mais ou menos aprumada. Aqui em quilonewton-metro. Aqui em quilonewtons. E aí? Gostaram? 10 e 14 cravado. Eu parar aqui.